Glória a Deus, saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, pode adorar a Deus. Glória a Deus. Está ali a Deizinha ali atrás, né? Veio adorar. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Bom é estarmos aqui na presença de Deus, para adorarmos a Deus e aprender no seu santo templo. Quero ser grato a Deus pela maravilhosa oportunidade que Ele nos dá nesta noite, de nos reunirmos aqui, de cultuarmos a este Deus, de celebrar mais um congresso Uma Fonte. Verdadeiramente, Deus está presente neste lugar. Quantos sentem a presença de Deus e podem adorar? Somos gratos a Deus, porque o convidado mais especial já chegou. E é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Pedro Barbosa, que nos confiou a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Também o nosso pastor vice-presidente, pastor José Luiz, servo de Deus. Esses pastores, a pastora Aninha, sempre nos apoiam, né? Nessa festividade do congresso. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Pastor Tiago também está ali atrás, juntamente com a irmã Claudiane, pastor Silvio. Enfim, são tantos homens de Deus. Não posso esquecer, pastor Pedro, o meu sogro mais querido, pastor Gilberto Freitas, está aqui o meu sogro, ó. Está presente nesta noite, a sua esposa, minha sogra, missionária Edna. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já são de casa, mas a gente dá as boas-vindas porque ele vem lá de Caio Prado, né? Para vir aqui adorar a Deus juntamente conosco. Enfim, sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos obreiros que aqui se fazem presente. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Também tem um convidado especial que é meu parente, está aqui nessa noite. O irmão Moisés está ali atrás, ó, meu tio, juntamente com a sua esposa, Socorro, essa família linda ali que nos dá a honra de estarmos aqui presentes. Se Deus quiser, amanhã a minha mãe também estará aqui. Glória a Deus. Mas, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Glória a Jesus. O texto que é o texto base, tema desta nossa festividade. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Versículo 18 para fechar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amada igreja do Senhor, nós estamos nesta festividade com a seguinte proposta de tema: prepara-te para encontrar o Senhor nos ares. Encontrar o Senhor nos ares significa participar do arrebatamento da igreja. Quantos entendem o que será o arrebatamento da igreja? Glória a Deus.
para este dia, para este evento, que ocorrerá de forma iminente, ou seja, a qualquer momento, e está próximo esse dia, para este evento, este acontecimento, é necessário que nós estejamos preparados. Bendito seja o nome do Senhor. Como muito foi bem ilustrado aqui e cantado sobre a parábola das 10 virgens, não dá tempo preparar-se no dia, não dá tempo preparar-se no último instante. É tempo de estarmos preparados. Quando, irmão Anderson? Amanhã? Depois de amanhã? Mês que vem? Para o ano? Não. O tempo é hoje. É agora. É neste momento. Precisamos estar prontos e preparados neste momento. Quantos estão prontos e preparados nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, 3 grandes promessas o Senhor Jesus fez à sua igreja. Quantas promessas Deus fez? Quantas promessas Deus fez? 3 grandes promessas Jesus fez à sua igreja. A primeira delas é que ele disse que edificaria a sua igreja. Está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra, ele falando de si mesmo a Pedro, esta pedra, ele, Jesus, a pedra de esquina, a pedra fundamental, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E esta promessa que Jesus fez, ele cumpriu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, na principal pedra, a de esquina, a qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele cumpre a promessa, a igreja foi instituída, edificada, e quantos são membros desta igreja que foi edificada em Cristo? Bendito seja Deus. Jesus cumpre a promessa. A segunda promessa que Jesus faz à igreja está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quantos têm a presença do Espírito Santo? Aleluia! Jesus cumpre a promessa. Ele reforça em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer de sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele disse para os discípulos, no Evangelho de Lucas, de Jesus segundo escreveu Lucas: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ouviu-se um som do céu como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos
todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, mas há uma promessa que está sendo aguardada pela igreja. E como nós esperamos com alegria. Esta promessa está registrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Esta promessa é ratificada também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando ele diz, quando Jesus está se ascendendo aos céus, após a ressurreição, ele diz: varões galileus, os anjos, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará para vós, assim como vocês estão vendo subir. Aleluia! Jesus cumpriu a promessa da igreja edificada. Jesus cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo. E Jesus cumprirá a promessa da sua gloriosa vinda. Quantos aguardam esta promessa? Quantos creem nesta promessa? Quantos desejam ser participantes do cumprimento desta promessa? Aleluia! Aleluia, aleluia. Jesus prometeu, Jesus vai cumprir. Para fechar, ele diz, João capítulo 14, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós. Jesus disse: voltarei para vós. Voltarei para vós. Existem alguns aqui presentes que estão órfãos, mas Jesus diz para você: voltarei para vós. Voltarei para vós. Aleluia. Que se sentem órfãos, mas ele diz: voltarei para vós. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus voltará. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 102, explica esta volta de Jesus e afirma da seguinte frase: Jesus voltará a segunda vez em duas fases. A primeira é chamada de arrebatamento. A segunda fase da volta de Jesus é chamada a vinda do reino glorioso do Senhor sobre a terra. Jesus voltará segunda vez em duas fases. A primeira é chamada de... Deixa eu ver quem está ligado. A primeira é chamada de... Jesus não voltará duas vezes, ele voltará a segunda vez. Mas a primeira é chamada de... arrebatamento. Arrebatamento. E Jesus não está voltando, Jesus voltará. Como nos é muito ensinado pelo nosso pastor aqui, em todos os cultos. Jesus não está voltando. É como se ele estivesse caminhando a quilômetros e quilômetros e anos-luz da terra e ainda está no meio do caminho, né? Não, Jesus voltará. E como se dará este arrebatamento, esta volta de Jesus? Num abrir e fechar de olhos. Estudiosos dizem que o piscar do olho humano
é cerca de 7,3 milésimos de segundo. Será que é rápido? 7,3 milésimos de segundo é o piscar do olho humano. E nós piscamos os olhos várias vezes sem perceber. Assim será a vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz e descreve este arrebatamento. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58, está escrito assim: eis que vos digo um mistério. Quem é que gosta do mistério aqui? Cadê os irmãos que gostam do mistério? Cadê para glorificar a Deus? Cadê? Cadê os irmãos que gostam do mistério? Cadê os irmãos do mistério aqui? Cadê agora o mistério? Cadê o mistério? Pois escuta aí o mistério. Eis que vos digo um mistério. Apóstolo Paulo dizendo na igreja de Corinto: nem todos dormiremos. Ou seja, ele usa um eufemismo, uma figura de linguagem, para falar de uma forma mais branda a respeito da morte. Glória a Deus. Ele usa de eufemismo e ele trata a morte como um sono. Deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer para você que perdeu um ente querido estes dias, ou você que já há muitos dias perdeu alguém que morreu em Cristo. Esta pessoa, a morte dela simboliza o sono. Ela não está dormindo. Os espíritos não dormem, como muitos ensinam por aí. Não está dormindo. É apenas uma figura de linguagem, porque o corpo está adormecido, mas o espírito não dorme. Nem a alma dorme. Estão vivos com o Senhor lá. O corpo é que está adormecido. O corpo é que está mortificado, mas o espírito e a alma estão escondidas nele lá, com Jesus. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. É só um detalhe. A morte é tratada pelo nosso Deus como apenas um sono. A qualquer momento ele pode despertar do sono. Foi assim que ele disse para Lázaro. Lázaro estava morto, mas ele disse para a multidão: Lázaro, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Porque para Jesus a morte é como se fosse um sono. Quando ele quer, ele levanta da morte. Quando ele quer, ele ressuscita os mortos. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? Indestrutível. Nunca mais vai se desfazer. Corruptibilidade, que pode se destruir, que pode se desfazer. Incorruptibilidade, nunca mais vai se destruir, nunca mais vai se desfazer. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Nunca mais vai se destruir, nunca mais vai se desfazer. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, nunca mais vai se desfazer. E isto que é mortal se revestirá da imortalidade, nunca mais vai morrer. Quem está entendendo a mensagem pode glorificar a Deus? Vocês não pediram mistério, eu estou contando o mistério. Se revestirá da imortalidade, nunca mais vai morrer. E quando isto que é corruptível e isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade e da imortalidade, cumprir-se-á a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele diz: ora, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa de Deus. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Está explicado o mistério? Esse será o mistério que será revelado naquele grande dia. Aleluia! Que a nós já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim será o arrebatamento da igreja, num abrir e fechar de olhos. Pergunta aos irmãos, dá tempo de se preparar? Dá tempo de se preparar num abrir e fechar de olhos? Entre abrir e fechar o olho, dá tempo você se preparar para subir com Jesus? Sim ou não? Então o tempo de estar preparado é agora. É agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Alguns que aqui estão fazem parte da igreja que está preparada. Na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela já está preparada. Alguns que ainda não fazem parte desta igreja estão se preparando, mas a igreja do Senhor Jesus já está preparada. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos fazem parte desta igreja? Irmão, antes, onde é que está escrito isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 17. A Bíblia diz: exultemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. E foi-lhe dado que se lhe vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, puro e resplandecente são as justiças dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus lavou as nossas vestes com o precioso sangue de Jesus. Quem vai entrar nas portas, aleluia, de Jerusalém, da Nova Jerusalém, com as vestes lavadas pelo sangue de Jesus? Quem vai entrar? Quem vai entrar? Quem vai entrar? Nós fomos justificados pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu direito a entrar na cidade pelas portas, e as nossas vestes são branqueadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Se a igreja está preparada, como nós devemos estar preparados? Como nós teremos 3 dias de festividade, de congresso, estudo bíblico e tudo mais, a gente vai colocar só um ponto aqui e destrinchar esse ponto, aquilo que Deus colocou no nosso coração e conforme o Espírito Santo nos conceder. Mas tem muita coisa a ser falada aqui. Mas uma coisa que nós vamos frisar nesta noite, por vontade de Deus e do Espírito Santo, é: como está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Guardando a palavra de Deus. Vamos repetir, 1, 2, 3. Guardando. 1, 2, 3. Guardando a palavra de Deus. A igreja que está preparada, a igreja que será arrebatada, ela guarda a palavra de Deus. Irmão Anson, onde é que está escrito isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo e sobre todos os que habitam na face da terra. O que ele está dizendo ali? Você guarda a palavra, eu vou te guardar da hora da tentação. Antes da grande tribulação acontecer, Jesus arrebata a igreja.
a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja guarda a palavra e Jesus cumpre a sua palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Jesus vai guardar aqueles que guardam a sua palavra. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, João 14, e os guarda, este é o que me ama. Quando você guarda a palavra, você está provando que ama a Deus. Você está dando uma prova de amor ao teu Senhor. E Jesus vem buscar aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Quantos amam ao Senhor? Guardando a palavra. Como é que o crente guarda a palavra? Salmo 119, e é de jovem esse versículo. Não, é para todo crente, mas é citado jovem, né? Salmo 119, versículo 9 e 10. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aí o salmista mais na frente diz, guardei a tua palavra, ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no coração para não pecar contra Deus, nós estamos dando uma prova de amor a Jesus. Irmão, antes, mas guardar a palavra é tão difícil, é tão estreito seguir os mandamentos. Eu acho que eu não tenho força. Não é pela tua força, é pela força dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você está com pouca força, jovem. Você está sentindo pouca força, igreja. Você está sentindo as suas fraquezas. Mesmo tendo pouca força, guarde a palavra e não negue o nome do Senhor. Aleluia. Não é pela tua força, é pela força dele. Nas tuas fraquezas o poder dele se aperfeiçoa. Ele diz, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aleluia, aleluia. E quem guarda a palavra? Tem algumas características que nós vamos citar aqui. A primeira delas é, ele anela pela vinda de Jesus. Não há um crente sobre a face da terra que guarde a palavra no coração que não deseja que Jesus venha voltar. Mas tem uns que têm medo que Jesus volte logo. Eu estou falando a verdade ou não, irmãos? Tem gente que tem medo que Jesus volte logo. Tem gente que não quer que Jesus volte. Irmão, tem. Tem gente que diz, Jesus deixa eu casar primeiro. Jesus deixa eu enricar primeiro. Jesus deixa eu conseguir menos aquele automóvel importado. Deixa eu charlar um pouquinho aqui na terra. Depois tu pode voltar. Tem ou não tem? Tem gente que não quer que Jesus volte logo porque quer cumprir o desejo que colocou no seu próprio coração sobre a face da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, crente. Quando Jesus voltar, não vai fazer sentido o teu carro importado. Não vai fazer sentido as tuas riquezas. Não vai fazer sentido o teu casamento aqui na terra. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e o que o coração do homem não sentiu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Quantos amam ao Senhor? Quando Jesus voltar, o que Ele tem para te entregar é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Aleluia, aleluia.
Josélio quer casar ou vai esperar Jesus voltar? As duas coisas, né? Se Jesus não voltar hoje, né, Josélio? Dá tempo, não é não? Glória a Deus. Se apresse não, se apresse não. Enquanto Jesus não voltar, dá tempo de casar, né? Mas quando Jesus voltar, a igreja casará com o seu noivo, aleluia. A igreja celebrará as bodas com o Cordeiro. E na parábola das 10 virgens, que é o tema, o subtema aqui, o texto parâmetro deste congresso, a Bíblia diz que as virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... Vamos lá, elas saíram ao encontro do noivo porque elas anelam a presença do noivo. Elas desejam a presença do noivo. Elas querem de todas as formas alcançarem, tocá-lo, vê-lo, senti-lo, estar perto, porque a presença do noivo é gloriosa. É por isso que elas desejam estar próximas do noivo. Pergunta aos irmãos: um jovem casal de noivos, até o dia do casamento, como é que não fica o coração? Ansioso ou não? Os irmãos que já casaram aqui, como é que era naquela época? Não dava ansiedade? Aquele desejo de chegar logo o grande dia? Não era assim? Do mesmo jeito é com Jesus. O crente que está aliançado, como o noivo é aliançado com a sua noiva, e nós somos uma aliança feita pelo sangue de Jesus. Estamos aliançados com o nosso noivo, pelo sangue de Jesus. A igreja aliançada com Cristo, ela deseja que Jesus volte. Ela não vai se preocupar com as coisas da terra. Ela quer Jesus agora, 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 agora. Paulo, se expressando, ele diz: eu estou de todos os lados em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo falando ali a Timóteo e aos irmãos: desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos amam a vinda do Senhor? O crente que guarda a palavra, ele anela pela vinda do Senhor. Ele ama a vinda do Senhor e receberá a coroa da justiça. Segunda característica daquele que guarda a palavra: ele vigia e ora. Vigia e ora. A vigilância e a oração foram recomendações do próprio Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai. Por que a vigilância vem primeiro, antes da oração? Porque não adianta eu ser ralar a bolacha do meu joelho, orando, e eu não vigiar, temer, estar atento quanto às minhas atitudes. Portanto, a vigilância vem primeiro, o temor vem primeiro, a devoção na oração vem depois. Primeiro a vigilância, depois a devoção e oração. É necessário entrarmos na oração temendo a Deus, vigilantes quanto à nossa vida, porque quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus. Nós clamamos a presença de Deus. E a Bíblia diz: guarda o teu pé, ou seja, vigia quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Vigilância, vigiai e orai. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis
quando chegará o tempo. 36, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Vigiai é estar atento. Vigiar é colocar um sentinela sobre o seu coração. Vigiar é estar apercebido quanto aos sinais do final dos tempos. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala acerca dos finais dos tempos. Ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, e haverá peste, fome e terremotos em vários lugares, e trair-se-ão uns aos outros. O filho se levantará contra o seu pai, a nora contra a sua sogra, e vice-versa. E acontecerá tantas coisas. Estas coisas são apenas os princípios das dores. E eu pergunto aos irmãos, isso está acontecendo ou não? Há muito tempo, e cada ano que se passa com maior intensidade. Isto quer dizer que os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. Diante dos sinais, devemos estar vigilantes, atentos e em oração. Oração! Oração! Aleluia! Oração. Outra característica daquele que guarda a palavra para se preparar: anda em santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23: e o Senhor Jesus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, totalmente, cabalmente conservados, para que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo plenamente conservados, santificados, separados para a vinda do Senhor Jesus. Santificação, já foi entoado o louvor aqui. Santificação, santificação, separação. Santificação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Santificação é posicional. Santificação é decidir rejeitar o mal e andar na presença de Deus. E nós vamos ver alguns jovens na Bíblia que decidiram santificar a sua vida na presença do Senhor. A Bíblia diz que Daniel, na Babilônia, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu se santificar, ele decidiu rejeitar o mal, ele decidiu ser fiel ao Senhor, mesmo na Babilônia, que representa hoje este mundo que jaz em trevas. Quantos assentam, decidem, desejam no seu coração não se contaminar com este mundo? Quantos desejam nessa noite? Quantos desejam? Quantos desejam? Quantos desejam? A Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos andar em santificação. As 10 virgens, elas foram santificadas. Elas usavam vestes brancas e as suas vestes representam a santificação, a separação, a preparação para aquele grande dia. A Bíblia diz que o jovem que deseja guardar a palavra, ele também é cheio do Espírito Santo. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Guardar a palavra significa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Mateus capítulo 25, versículo 4, que as virgens prudentes,
elas guardaram o azeite, ou seja, elas estavam com azeite de reserva. Além do que estava na lâmpada, elas tinham azeite de reserva. Ou seja, elas eram cheias da presença de Deus, porque o azeite representa a presença de Deus, ou o Espírito Santo de Deus. Cheios da presença do Senhor. A Bíblia diz que Estevão, capítulo 6 de Atos, era um jovem cheio de fé e do Espírito Santo. Quantos desejam ser como Estevão, cheio do Espírito Santo? Tem que ter o azeite de reserva, tem que ter o fruto do Espírito e tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem que ter a presença de Deus e tem que pedir o poder de Deus. Quem guarda a palavra deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não se conforma em participar do culto, não se conforma em assistir o culto. Ele vem para adorar, ele vem para se entregar, ele vem para se derramar, ele vem para buscar do alto, ele vem para receber da presença, ele vem para receber poder. Ele chama a Deus, ele clama por Deus, ele ora a Deus, ele chora na presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Quantos nessa noite desejam no seu coração serem inundados pela presença do Espírito Santo? Serem cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é estar do jeito que os irmãos estão aqui, atentos a ouvir a palavra de Deus. Porque o Espírito é, aleluia, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você não gosta de ouvir a palavra, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra é a espada do Espírito. Vocês que estão ouvindo a palavra neste momento, a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela está te enchendo, 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 enchendo aqui no altar. A palavra de Deus está enchendo, a palavra de Deus está tocando, a palavra de Deus está movendo, a palavra de Deus está mudando, a palavra de Deus está renovando, a palavra de Deus vai transformando, a palavra de Deus vai moldando. A palavra de Deus é quem faz estas coisas. Esta palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus entra na tua mente nessa noite, a palavra de Deus entra no teu coração nessa noite, a palavra de Deus te envolve na presença do Espírito de Deus nessa noite. Quantos estão sentindo a presença de Deus pela palavra? Quantos estão sentindo a presença de Deus pela palavra? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro prega a palavra do Senhor lá na casa de Cornélio, e quando Pedro está pregando a palavra, o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, e todos foram batizados com o Espírito Santo. É a palavra que faz isto. A palavra vem e a palavra faz. Irmãos, mas tem muita palavra. Quanto mais palavra, mais Espírito Santo. Quanto mais palavra, mais presença de Deus. Quanto mais palavra, menos carne. Quanto mais palavra, mais Espírito. Se eu fosse você, eu glorificava. Quanto mais palavra, menos carne. Quanto mais palavra, mais Espírito. Quanto mais palavra, menos treva. Quanto mais palavra, mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Deixa a palavra te encher. Deixa a palavra te encher. A palavra vem, a palavra faz. As lâmpadas das virgens simboliza a palavra. Como é, irmão, antes, a lâmpada. As lâmpadas das 10 virgens simbolizam a palavra.
Como assim, irmão, antes? Não sou eu não, o salmista Davi. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a lâmpada representa a palavra. E o azeite, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a lâmpada funcionar. Se esta palavra fosse uma palavra qualquer, esta palavra não vivificaria a nossa vida e não geraria fé nos nossos corações. Mas porque esta palavra é viva e eficaz, esta palavra são palavras pronunciadas por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porque esta palavra, esta lâmpada tem um azeite, é porque ela se torna eficaz na nossa vida. Ela vivifica os mortos, ela levanta da sepultura, ela desperta aqueles que dormem. Esta palavra, ela é lâmpada, porque ela tem azeite, porque ela tem azeite. Há muitos que leem esta palavra, mas não possui o azeite do Espírito Santo para interpretar, para entender, para discernir. Mas o crente em Jesus, que é vivificado pela palavra, recebe o Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus é transformado, é renovado, é fortalecido, é revestido. Quantos desejam ser revestidos da palavra de Deus? Quantos desejam ser revestidos do poder de Deus? O crente que guarda a palavra, ele é cheio do Espírito Santo. A igreja que Jesus vai arrebatar é cheia do Espírito Santo. Jesus não arrebata uma igreja vazia, Jesus arrebata a igreja cheia do Espírito Santo. E a igreja que Jesus vai arrebatar, esta igreja já está cheia do Espírito Santo. Cadê a igreja que está cheia do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Não é ficar no raso. Enchei-vos do Espírito. O crente só presta cheio do Espírito Santo. O crente só presta cheio do Espírito Santo. Lá no mundo eles dizem lá fora, que o homem só presta bebo até cair. Mas aqui na igreja o crente só presta cheio do Espírito Santo. E tem uma coisa, esse Espírito não derruba ninguém, ele levanta. Ele levanta. Quantos foram levantados, erguidos, edificados por este Espírito? Quantos foram levantados, erguidos, edificados por este Espírito? Ele não derruba, ele levanta. Aleluia. O crente que guarda a palavra, ele trabalha na obra do Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora. Jesus falou, e eu trabalho também. Quando Jesus está falando sobre a sua gloriosa vinda, ele cita algumas parábolas, certo? Além da parábola das 10 virgens, ele vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20. E a Bíblia diz que um certo senhor contratou homens para trabalhar na sua vinha. Uns à primeira hora do dia, outros à terceira hora, outros, aleluia, na sexta hora e outros na nona hora. E no final recompensou a todos com o mesmo salário. Mas todos trabalhavam na obra. E os que foram contratados na terceira hora do dia, escuta isso aqui, igreja, que é muito importante. A Bíblia diz lá, Mateus capítulo 20, ele achou na terceira hora do dia, jovens, está lá escrito, jovens ociosos na praça.
Eles estavam ociosos. O que é estar ocioso? Sem nada para... Aí o dono da vinha, o senhor da vinha, que representa Jesus, diz: sai da praça e vem para a vinha. Deixa eu ver se você entendeu. O senhor da vinha, que representa Jesus, fala lá: sai da praça e vem para a vinha. Porque eu vou te encontrar e te dar salário para tu trabalhar. Eu vou te contratar para tu trabalhar na minha obra. Eu vou te chamar, te tirar desta ociosidade. Eu vou te chamar para trabalhar para mim. Jesus está dizendo para crentes aqui nessa noite, para jovens, para crentes nessa noite: sai da praça e vem para a vinha. Sai da praça e vem para a vinha. Não fica encostado, não fica relaxado, não abandona o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu para fazer. Sai da praça e vem para a vinha. Na praça, o que é que tem na praça? Na praça tem fofoca, na praça tem tudo aquilo que não presta, mas na vinha tem trabalho, na vinha tem salário, na vinha tem graça, na vinha tem poder, na vinha tem galardão. Sai da praça e vem para a vinha. Sai da praça e vem para a vinha. Há muitos que estão aí ociosos, mas Jesus diz para você nessa noite: sai da praça e vem para a vinha, meu filho. Porque eu quero te contratar, eu quero te galardoar, eu quero te recompensar. Por que que o crente que aguarda a vinda de Jesus precisa trabalhar para Jesus? Não é que isso é condição para que eu e você sejamos salvos. Não é condição. Nós somos salvos não pelo que fazemos. Não é mais do que nossa obrigação. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Mas é importante o crente trabalhar, porque naquele grande dia ele vai chamar para galardoar aqueles que trabalharam. E aí não é o irmão antes, o hino da harpa vai dizer para vocês: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Quem está trabalhando na obra do Senhor? Quem está trabalhando na obra do Senhor? Quem quer trabalhar na vinha? Quem quer ser contratado nessa noite? Quem quer se dedicar mais? Quem quer trabalhar mais? Quem quer orar mais? Quem quer evangelizar? Quem quer visitar os enfermos? Quem quer fazer alguma coisa na presença de Deus? Nessa noite, deixa eu ver. Quem veio? Quem deseja? Quem está ansioso? Quem quer trabalhar? Quem quer ser recompensado? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. A obra de Deus há trabalho, e Deus conta com ceifeiros. A seara é realmente grande, e poucos são os ceifeiros. Aí ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Onde estão os ceifeiros da última hora? Onde estão os ceifeiros da última hora? Uma coisa está ligada à outra, porque você é cheio do Espírito Santo para trabalhar na obra. Ninguém é cheio do Espírito Santo para ficar posando de cheio do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo para se embelezar de cheio do Espírito Santo. Eu e você somos cheios do Espírito Santo para trabalhar na obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para receber a ordem e o chamado de Deus. Trabalho na obra. Vou só citar aqui para a gente concluir agora, em nome de Jesus. 6 e 7. O crente que guarda a palavra, ele vive o amor e a comunhão entre os irmãos. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O crente que guarda a palavra, ele tem fé perseverante. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Mas espera aí, versículo 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Quem vai perseverar até o fim, quem vai anelar a presença de Jesus até o fim, quem vai vigiar até o fim, quem vai orar até o fim, quem vai andar em santificação até o fim, quem vai ser cheio do Espírito Santo até o fim, quem vai trabalhar na obra do Senhor até o fim, quem vai amar os irmãos até o fim, quem vai viver a comunhão com os irmãos até o fim. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Será salvo, será salvo, será cheio, será tomado pela presença de Deus.